Olá, meus irmãos, muito bom dia. Sou eu, Renan Fonseca. Estamos aqui novamente para o vídeo de reflexão do NEP. A gente ficou um tempinho parado, né, sem esses vídeos, mas agora pretendemos voltar, né, para mais uma temporada, vamos dizer assim. Acho que posso falar dessa forma, mais uma temporada. E como sempre, trazendo reflexões a partir dos evangelhos. Hoje a reflexão em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, que tem por título A Tempestade Acalmada. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessamos para outro lado. E após deixar a turba, acolhem-no no barco, no modo como estavam, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Despertam e dizem-lhe: mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve uma grande calmaria. Diz-lhes: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento quanto o mar lhe obedecem? Primeiro um aspecto aqui para a gente colocar aqui em evidência, para a gente primeiro separar, né? Dois pontos na realidade. O primeiro ponto é de que, dentro da visão, dentro da doutrina espírita, a gente não enxerga esses fenômenos como para ordenar o vento, cessar o vento, mandar o mar silenciar, parar, como algo... Assim, é um fenômeno de fato que não se vê. Então, nesse sentido, óbvio que chama atenção e realmente não se vê pessoas fazendo isso, tá bom? Isso é fato. Mas aqui também não é algo distante, impossível, milagroso. Não é um milagre, não é uma coisa que foge das leis naturais. Isso aqui é lei natural pura. Porque Jesus, ele age dentro das leis. Os milagres, as curas, né, até mesmo as curas espirituais, né, praticadas por Jesus, não fogem das leis naturais. Não são coisas distantes da realidade, impossíveis. Não são. O que existe é o seguinte: um fluido cósmico universal que está pairando sobre todos os lugares. Esse fluido, apesar do nome fluido ele parecer ser água, né? Água, fluido, por ser semelhante quase a um vapor, talvez, mas veja só, muito menos denso que um vapor. O vapor já é, né, bem sutil. Mas é uma energia. A palavra que Kardec utilizou, fluido, a energia não tem essa conotação que se tem hoje, mas é realmente uma energia universal, que está em todos os lugares, que é emanada por Deus. Foi através desse fluido que os espíritos celestes, os espíritos superiores, formaram o orbe, por exemplo, através desse composto de fluidos. Não foi não, Minerva? Foi, oi. Foi esse composto de fluidos que foram utilizados para a criação, por exemplo, dos elementos da tabela periódica. Está lá no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, né, a obra de Emmanuel, que o fluido cósmico universal ele possui essa função de ser modelável. Se é modelável, é possível utilizá-lo, dominá-lo para parar. Porque o que seria o fluido? O que seria a matéria?
O que seria a densidade? Seria o composto de átomos, composto de micropartículas que juntando faz algo maior. Faz algo maior, é simplesmente isso. Matérias são compostos de fluidos condensados. Então, o contrário também é verdade. Se desfazer da matéria, você vai chegar ao momento de uma partícula indivisível. Então, quando Jesus ordena parar, ele está emanando fluido. Tanto fluido ao ponto de conseguir cessar os ventos e acalmar o mar, dentro da lei natural. Porque uma mudança da lei natural repercute. Se Jesus parasse uma lei natural, destituísse uma lei natural naquele momento, ia gerar repercussão no outro lado do mundo, tá entendendo? Então, não é assim, Jesus faz os milagres, então não, mas Jesus faz milagre, porque Jesus é o Filho de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso daí é uma isso é uma preguiça intelectual. É uma preguiça de racionalizar, você falar dessa forma, pensar dessa forma. Então, a doutrina espírita é fé raciocinada. Por isso que o primeiro aspecto dela foi o científico. A doutrina espírita começou com uma ciência. Justamente porque tem o intuito de analisar esses fenômenos. Isso está muito bem abordado, isso que a gente está falando aqui, no livro A Gênese de Allan Kardec, a quinta obra do Pentateuco Espírita. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é que o nosso intuito aqui é um ensinamento moral, né? Automaticamente a gente chega nesse segundo ponto. A gente vai extrair uma lição moral desse texto. Não nos prender ao aspecto de parar o vento ou o mar, mas extrair o espírito da letra. Extrair uma lição que vai trazer aquela água, vai sanar nossa sede, que nosso espírito tem por verdade, por cura essa espiritual, cura essa que nos leva à transcendência, à evolução do nosso espírito, tendo em vista que nós somos espíritos tendo experiências terrestres, num mundo chamado de provas e expiações, um mundo que naturalmente tem uma configuração perfeita para que as coisas deem errado. Acho que agora foi demais, né? Mas no sentido de que há uma frequência, uma zona que nos empurra para baixo e nos obriga a ascender moralmente. Isso tudo dá errado. Porque se você resolve ficar na inércia mental, a inércia moral, a inércia espiritual, a tendência é que você desça. É que você não consiga subir e estacione. Enquanto nosso intuito aqui é evoluir, é nos reformar, é observar nossas más inclinações a fim de nos aproximar cada vez mais daquele que é o modelo e guia, que é Jesus. Então aqui a gente vê uma situação de tempestade. Quantos aqui nunca passaram por uma tempestade material, financeira, por exemplo? Quantos aqui nunca passaram? Ver as coisas de casa quebrando, a conta passando, quem tem filho tendo que realmente tirar leite de pedra, tirar água de pedra, contas, vencimento, empréstimos, problemas de família, saúde, crises de relacionamento, descoberta de traições no campo familiar, no campo das amizades. Quem é que nunca passou? Perceba que a tempestade não é uma chuvinha, é uma tempestade. São ondas, ventos atrozes
e no barco. E os apóstolos no barco. O barco representando a nossa vida realmente. A maneira em que nós levamos a nossa vida. As decisões que nós tomamos, os rumos que nós pretendemos ir, chegar. E no barco da nossa vida enfrentamos chuvas e ventanias, às vezes tão fortes que impactam as nossas ações, que fazem com que as águas entrem em nossos barcos, como foi a situação aqui, quando diz que as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco, ou seja, o barco estava quase para naufragar. A água ia entrar, ia gerar um peso, uma inclinação devido ao vento, e tudo poderia estar dando por finalizado. Fim da missão dos apóstolos de Jesus. É o fim. Seria o fim. Já pensou? Já pensou se esse fosse o fim das nossas vidas? O fim das nossas encarnações? O fim da nossa integridade moral? O fim da nossa dignidade? Já pensou se a gente existisse meio às tempestades de vento que surgem na nossa vida? Realmente não é fácil. Na nossa condição de espírito inferior, de espírito ainda muito errante, realmente não é uma experiência fácil. Não é uma experiência fácil. Como mencionei anteriormente, aqui é uma onda, aqui é uma força, mas que nos obriga, nos coage. Há um fenômeno aqui coercitivo para que a gente seja obrigado a subir. Será que não está na hora da gente fazer uma reflexão de onde nos falta ascender? De onde nós estamos ainda errando? Dentro ainda da nossa miserabilidade moral? Será que nós não estamos em situações quase que perdendo a fé de pouquinho em pouquinho? Perdendo a fé de pouquinho em pouquinho ao ponto que nós não estamos notando? Pois se é pouco, não há um fenômeno de grande escala ao ponto de fazer a gente perceber instantaneamente, né? De modo instantâneo. Mas quando a gente para e observa quem nós éramos 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, talvez um mês atrás já dê para observar, nós chegamos à conclusão de que nós estamos naufragando. Nós pensamos que estamos naufragando. Mas aqui tem uma coisa interessante. Aqui diz que Jesus estava na polpa dormindo sobre a almofada. Jesus estava no ponto alto. Jesus era o comandante. Se Jesus estava na polpa e na almofada, né, e pode se referir tanto ao assento remador coberto com couro, né, que diz o dicionário, as notas. Então Jesus estava no assento principal, um dos assentos principais, dormindo, calmo, tranquilo. Por quê? Porque ele já passou por isso. Ele sabe como é estar nesse lugar que nós estamos passando.
Mas aqui tem uma lição importantíssima, valiosíssima. A importância de permanecer firme e ter fé em meio às tempestades. Veja só, o espanto dos apóstolos. Mestre, não te importa que estamos perecendo? Eles questionaram Jesus. Jesus foram lá contar. Mas você não se importa que a gente está perecendo? Que a gente vai perecer? Não se importa? Olha a expressão que ele utiliza. Não te importa que vamos perecer? Não te importa? Você não se importa com a gente? E nós não fazemos essas perguntas muitas vezes? Levantamos as mãos para o céu e dizemos, Senhor, nos abandonaste? Não se importa que eu me entrego tanto, por que não? Por que comigo? Não somos nós também aqui representados? Nas tribulações da vida, nos percalços, nas aflições, nos desestabilizando completamente, trocando muitas vezes, optando por mamon, mediante a nossa fraqueza moral, a nossa falta de fé, tropeçando, pensando em voltar a ser como éramos antes, voltando a agir como éramos antes, sem perceber, porque foi de pouquinho em pouquinho, sem perceber, todos os dias tomando as decisões erradas, todos os dias tomando as decisões que nos afastam do alvo, errando o alvo, pecando, errou o alvo, pecando, pecou. Mas nós somos chamados à transformação moral. A transformação moral. Nós somos chamados a desenvolver a fé em nós, o Deus que é em nós, o Cristo que é em nós. O mestre repreendeu, mandou o mar silenciar, houve calmaria, aí depois houve calmaria, e eles perguntou, por que estáis temerosos, ainda não tendes fé? Veja só, estava tudo sob controle. O mestre queria ensinar os seus companheiros a terem fé, a terem perseverança, a endurecer-se um pouco mais, ficar mais afiado, mais resistente, não ficarmos tão frágeis, desenvolvemos as bases. Nós temos que desenvolver as bases da nossa fé, resiliência, força, para quando chegar esses momentos de tempestade, sabemos, Jesus está no leme, Jesus está na popa. O silêncio da espiritualidade não significa abandono. Está aqui, não é mundano, não é mundano. Não é. É ensinamento. É ensinamento. É uma forma de amar. Está ensinando. Está nos dando o norte, o mapa. Nós ainda não temos fé. Talvez você esteja passando agora por um momento de tempestade, de abandono familiar, de doenças, saúdes gravíssimas, crises em relacionamentos. Talvez seja a sua história, talvez seja a nossa história. E diante disso tudo eu tenho a lhe dizer uma coisa: fique firme e tenha fé. Fique firme, tenha fé. Entregue a Deus.
faça uma prece, entregue aos espíritos amigos. Tenha esperança que tudo está trilhando da melhor forma possível. Acredite que essa é a melhor experiência que você tinha para passar, que você tem para passar nesse momento. Pense, que bom que eu estou tendo essa lição, eu já estou apto. Eu já estou apto para servir mais. Eu já estou apto para ser mais testado ainda. Eu estou apto agora para mostrar o meu amor. Ter fé é uma forma de mostrar amor, de confiança, não é verdade? Não são bases de relacionamento, a confiança. Eu confio em você, você confia em mim. A gente tenta sempre esperar o melhor do outro. A gente tenta esperar o melhor do outro para se relacionar bem. Não, eu acho que, por mais que eu não concordo, né? Mas eu acho que não fez de má fé. E nunca é de má fé com a espiritualidade, nunca é de má fé. Nós é que achamos que não merecemos, mas nós merecemos. Nós merecemos. Não a fazer uma carnificina mental, mas é que a gente possa ascender às esferas superiores. Para chegar um momento que essa tempestade seja somente um chuvisco. Aquela chuva gostosa que a gente vai para a rua e sei se alguém que já tomou, tomar um banho de chuva e agradecer a Deus, porque após essa situação nós vamos sair revigorados. Porque depois sempre há calmaria. E aí a gente fica pasmo, né? Como tudo se resolveu. Como tudo se resolveu brilhantemente. E aí a gente agradece. Obrigado, Senhor, porque eu passei por isso. E eu passei com confiança. Porque não é só esperar passar porque passa, mas esperar passar com fé, sabe? Que eu vou sentir agora mesmo a sua presença na minha mão. O Senhor está no leme. Ele está no leme. Então, diante disso tudo, meus irmãos, vamos agradecer. Vamos agradecer pelas aflições da vida, pelas tempestades. Vamos agradecer. Vamos agradecer e fazer nossa parte. Não é ficar nas passividades. Não, vamos continuar vivendo, agindo, fazendo certo. Que vai dar tudo certo. No final, vai dar. É sempre assim. Pode ver, é sempre assim. No final sempre há calmaria. Sempre há calmaria no final de tudo. Então essa foi a reflexão que eu tenho para trazer aqui aos amados. Desejo muita paz, desejo muita luz, desejo muita esperança e caridade para a vida de todos. Que Deus nos abençoe, que assim seja.